Fala galera, tudo certo? Hoje nós vamos ver cilindros, tá? Vamos ver até a parte de áreas do cilindro, tá bom? E definição, o que é o cilindro, como calcula a área do cilindro e alguns detalhes aí a respeito do cilindro, beleza? Vamos que vamos. Então vamos lá, cilindros, tá? O que é um cilindro? Tá? O cilindro ele começa o seguinte: você pega uma reta. E daí você faz um plano. Vou pegar aqui um negócio. Venha. Aqui, você pega uma reta, certo? E daí no plano tem uma circunferência. Aí essa reta, você vai, sem mudar a inclinação da reta, sempre na mesma inclinação, você vai fazer ela circular aqui, ó, na circunferência. E essa reta vai delimitar no espaço uma região cilíndrica, tá? Quando essa reta é inclinada, tá? E daí, digamos, tem um outro plano igual esse aqui em cima. Então, na hora que você faz isso aqui, ó, tá? Essa outra extremidade da reta, né? Na verdade não é extremidade, que a reta é infinita, mas aonde o contato desse lado aqui com o outro plano. Então, quando lá embaixo, ó, ele fizer uma circunferência lá, ele vai contornar aqui em cima uma mesma circunferência. Então, você gerou no plano, tá? Ou melhor, no espaço, uma região limitada por retas paralelas, certo? Direcionadas por essa circunferência aqui, ó. Então, você tem como se fosse um cano limitado por duas faces aqui, né? Duas circunferências, tá? Veja, o exemplo disso seria isso aqui, ó. Tá? Isso daqui, ó, isso daqui é um cilindro. Então, a reta, ela passa aqui, ó. Tá vendo? Ela circula aqui, ó, em volta, ó. Essa é a reta, ela circula aqui em volta. Só que no plano aqui embaixo, ó, tem que ter uma circunferência, tá? Isso daqui é um cilindro que a gente chama de cilindro circular reto. A base é uma circunferência, a base é um círculo, né? Na verdade é um círculo, circunferência é só o risco em volta, né? Círculo é o disco, né? É o disco. Então o círculo, tá? Então a base é um círculo e a outra base também é um círculo, tá? Tem gente que acha assim que esse é o que é um prisma reto. O oblíquo, ele é inclinado assim, ó. Mas tem gente que acha que basta cortar aqui assim, ó. Não. Se você cortar aqui assim, nesse inclinado assim, você não vai ter uma circunferência como base. Você vai ter uma elipse como base. E aí que tá, olha só que interessante, tá? Então, se eu pego a reta e eu tenho já a circunferência embaixo. Então, a reta, ela está inclinada. Ela está inclinada, ela não está verticalmente aqui no plano, tá? Ela está inclinada em relação ao plano. E ela vai fazer esse... Ela vai seguir, ó, essa circunferência, certo? E daí, as bases serão circunferências. Mas se você olhar de cima, ele não vai ser assim, ó, redondinho, ele vai ser mais achatadinho, assim. Porque a base tem que ser circunferência, certo? Deixa eu ilustrar com outra coisa. Tá vendo esse aqui? Lembra que a gente estudou prisma? Então esse aqui é um prisma reto, esse aqui é um prisma oblíquo. Se você olhar de cima, o que acontece? Esse aqui parece ser mais redondinho, esse aqui parece ser mais achatado. Mas se você olhar a base, você vai ver que a base é exatamente a mesma. Entendeu? Repare, ó, aqui de lado dá para perceber bem, ó, a base é exatamente a mesma. Mas se você perceber a grossura aqui, ó, essa parte ela é mais grossa e essa aqui ela é mais fina. A mesma coisa acontece com o cilindro, tá? Tem gente que acha que basta pegar o cilindro e cortar assim, ó, que você faz um cilindro oblíquo. Não. O cilindro oblíquo, quando você olhar de cima, ele não vai ter essa grossura. Ele vai ter esse tipo de coisa aqui, ó. Ó, isso é olhando de cima, tá vendo? Você percebe que esse aqui é mais achatado, esse aqui, ó. E esse aqui não, esse aqui é mais redondinho. Porém, se eu inclinar aqui, ó,
e você olhar, você vai ver que a base é exatamente a mesma. Então, a base do cilindro oblíquo, ela também tem que ser uma circunferência. Eu não consegui fazer, tá? Desculpa, mas esse eu não consegui fazer de jeito nenhum. Eu estava pensando aqui como é que eu iria fazer um cilindro oblíquo. Então eu imaginei fazendo assim, ó. Cortar duas circunferências dessa e colar num tubo como esse aqui, só que um tubo elástico. Aí eu esticar assim, ó. Tá? Daí eu puxar um de um lado ou do outro, e daí você vai perceber que esse aqui. Mas eu não consegui fazer, não consegui fazer, então eu só tenho aqui prismas retos, tá? Oh, prismas não, cilindros retos, tá bom? Então vamos escrever aqui. Então, definição de cilindros, a definição assim mais simples possível, tá? Eu tenho dois planos, tá? E eu pego uma reta que cruza esses dois pontos, esses dois planos nesse ponto, ele cruza, tá certo? E essa reta é o que a gente vai chamar de geratriz, tá? De geratriz. Opa, desculpa. Aqui. Essa reta a gente vai chamar de geratriz. E essa reta, ela vai seguir num dos planos uma circunferência. Ela vai seguir aqui contornando uma circunferência. Quando ela fizer isso aqui, contornando uma circunferência, ela vai desenhar aqui no outro plano aqui em cima uma outra circunferência. E daí ela vai formar aqui várias, né? Vão ser várias retinhas aqui, ó, que vão formar o cilindro, tá? Algo mais ou menos assim. Como eu falei, é uma definição meia boca, tá? Tá? A gente pode dizer que cilindro é uma região do espaço, tá? Onde tem duas bases circulares. Saúde! Duas bases circulares, tá? Paralelas entre si. E aqui, ó, é simplesmente um cano, tá? É um cano onde as bases são circulares. Alergia. Vamos lá, tá? Isso é um cilindro. O cilindro, então, ele tem a geratriz, que é essa reta aqui, tá? Que ela contorna e gera a volta do cilindro, tá? Ela tem as bases, né? Base, são duas bases, tá certo? A base é um círculo, tá certo? E é claro, se é um círculo, ele tem raio, né? Se é um círculo, ele tem raio. Daí por isso que a gente fala de raio da base, ok? Então a geratriz, raio da base. Ah, lembrei. E a distância entre os planos é o que a gente chama de altura. Tá? Então a distância entre os planos nós chamamos de altura. Certo? Essa é a altura, é a distância entre os planos, ok? O cilindro circular reto, tá? A geratriz é igual à altura, tá? No cilindro circular reto, que é esse tipo aqui, a geratriz, que é uma reta que está aqui, ela é igual à altura, ou seja, a geratriz é a distância entre os dois planos, tá? A gente vai trabalhar em grande parte das vezes, a gente vai trabalhar só com cilindros circulares retos, tá? A gente vai trabalhar com cilindro circular. Por que fala cilindro circular se ele é um círculo? Na verdade, não. É como eu falei, né, aqui, que eu tenho uma reta e eu tenho um plano aqui, certo? Então, se eu tiver nessa reta, se eu tiver nesse plano uma curva assim, ó, tá? Essa reta e ela seguir essa curva aqui, ó, o que essa reta
vai gerar aqui no espaço? Ela vai gerar uma curva cilíndrica, tá? Ela vai gerar uma curva cilíndrica. Ela vai... Por quê? Porque a reta, ela não muda a inclinação, ela é paralela o tempo todo. Então você imagina uma curva cilíndrica. Mas o que é uma curva cilíndrica? É uma folha. É uma folha, né? É uma folha, ó. Isso daqui é uma curva cilíndrica. Tá vendo? É uma folha. Tá aqui as retas, né? A reta que passou, ó, e ela gerou aqui uma curva. Agora, o cilindro, né? O cilindro, como a gente conhece, cilindro circular, daí aqui, ó. Daí a reta, tá? Ela gera, ela faz uma circunferência, tá? Ela faz uma circunferência no plano e daí gera um cilindro circular. Porque se fizer isso aqui, ela gera o quê? Uma curva cilíndrica. É assim que a gente chama, tá? E o cilindro pode ser coisa assim, ó, por exemplo, entendeu? Pode ser assim, ó. Ai, que bonitinho, o coração, né? Pode ser assim, ó. Certo? Essa reta aqui, ela desenha no plano algo assim, ó. Daí isso daqui não é um cilindro circular. Isso aqui é uma superfície cilíndrica, só que não é um círculo, entendeu? Ela vai ficar alguma coisa assim ó, no espaço. Por isso que tem a necessidade de escrever cilindro circular. Por quê? Porque esse circular está dizendo que a base dessa superfície cilíndrica é um círculo. Agora, esse aqui seria o quê? Um cilindro coração, isso. Certo? Um cilindro coração. Certo? Esse aqui seria simplesmente uma folha, uma superfície cilíndrica, esse aqui, ó, uma superfície cilíndrica, porque ele vai gerar uma superfície cilíndrica. Entendeu? Tá? Então, no cilindro circular reto, a geratriz é igual à altura e a geratriz ela é perpendicular ao plano, tá? E ela, claro, vai desenhar uma circunferência, tá? Muito importante ter essa noção aqui, porque se você se aprofunda um pouco mais nesse assunto, você entende, ou alguns problemas podem tratar a coisa de uma maneira diferente, daí você consegue entender a lógica, tá? A lógica do cilindro. É uma reta que segue aqui um caminho aqui desenhado no plano, e daí no espaço ele vai delimitar uma região no espaço, que vai depender do caminho que ele seguiu no plano. Então, se ele seguiu no plano uma circunferência, tá? Ele vai gerar um cilindro circular. Se ele seguiu no plano aqui um coração, ele vai desenhar um cilindro coração-lar, lá sei o que é isso, né? É importante entender que eu falo assim, mas eu estou inventando algumas coisas, né? Isso aqui, né? Não sei eu como é que se chamaria isso aqui, né? Entendeu? Beleza? Então tá. Então o cilindro circular, ó. Então esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui são cilindros circular reto, certo? Só que esse daqui, ele é um cilindro circular reto especial. Você consegue perceber por que ele é especial? É porque ele é pequenininho, ele é fofinho. Não, não é por causa disso, não. É porque você olhando aí de cima, tá vendo? Você olhando aí de cima, você não tem a impressão que isso aqui é um quadrado? Se eu cortar ele aqui no meio assim, você não vai ver um quadrado? Ó. É isso aqui, ó. Quando a secção transversal do cilindro forma um quadrado, ele chama-se cilindro circular equilátero, tá? Nesse caso aqui, a altura do cilindro, que é a distância entre as duas faces, a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio. A altura é igual a 2 vezes o raio. Isso que é um cilindro equilátero, tá? Cilindro circular reto equilátero. Ou só cilindro equilátero, né? Quando você fala cilindro equilátero, você já está deduzindo que é um cilindro circular reto, onde a altura é igual a 2 vezes o raio, certo? Então esse aqui é um cilindro especial conhecido como cilindro equilátero, tá?
alguns problemas se referem um cilindro equilátero, tal, entendeu? Então, é um cilindro desse tipo aqui, tá? Esse aqui eu cortei no meio para justamente mostrar que a secção transversal dele é um quadrado, tá? Semelhante, né? Eu acho que se eu colocar em cima aqui, escondo de baixo, senão não vai se equilibrar, né? Tá? Mas é esse aqui, ó, é um cilindro circular. Tá vendo? Esse aqui é um cilindro equilátero. Esse daqui é a secção, né? A secção do cilindro equilátero exatamente no diâmetro da base, ó, no diâmetro da base. Tá? O diâmetro da base é a reta, o diâmetro é a reta que liga os pontos, é a maior reta que liga dois pontos da circunferência, ó, porque essa reta aqui, ó, essa reta aqui liga dois pontos da circunferência. Mas essa daqui, ó, é a reta, é a maior reta que liga dois pontos da circunferência. Deixa eu colocar bem embaixo, aqui, ó, tá vendo? Agora aqui já começa a diminuir, ó, diminuir. Aqui, ó, cada vez menor. Mas bem aqui no meio é o diâmetro, tá? Então eu peguei o cilindro circular e cortei bem no diâmetro, tá aqui, ó. Então isso aqui é metade de um cilindro, tá? E quando eu olho a secção aqui transversal desse cilindro, eu percebo que tem um quadrado, tá? É um quadrado exatamente, então isso aqui era um cilindro circular reto equilátero, do tipo equilátero, beleza? Tá. E tem uma outra coisa que a gente fala, é cilindro de revolução. Cilindro de revolução. O que é um cilindro de revolução? Então, um cilindro de revolução é algo mais ou menos assim, ó. Tá? Eu pego uma reta que está fazendo o papel desse tubo de caneta aqui, né? Eu uso bastante caneta, então eu guardo isso aqui, ó. Tenho mais uns 20 aqui, tem muito disso aqui. Eu tenho muito desses tubinhos aqui. Tentei fazer alguma coisa com ele de último, mas até agora eu só consegui fazer essas coisas aqui, ó, para simbolizar reta. Então, quando eu falar de posições relativas de retas, né, eu provavelmente vou usar isso aqui, essas canetinhas aqui, essas cargas aqui, né, vazias. Então, isso aqui, ó, eu pego uma reta e ligado a essa reta eu tenho um retângulo, certo? Então, a reta está ligada na extremidade, num dos lados do retângulo. Quando a gente gira, o que esse retângulo vai desenhar? Ele vai desenhar um cilindro, tá? No espaço, ele vai delimitar um cilindro no espaço. Tá? Então a gente costuma fazer assim, ó. Então um eixo, a gente chama um eixo, aí aqui um retângulo, certo? E daí quando você gira esse retângulo em torno desse eixo que está ligado a uma extremidade aqui que está ligado a um dos lados do retângulo, ele vai desenhar o quê? Ele vai desenhar um cilindro aqui, ó. Certo? E é isso, esse cilindro aqui que a gente chama de cilindro de revolução. E daí o que seria o raio da base? O raio da base seria essa lateral aqui, ó. Esse lado desse retângulo, entendeu? Seria esse lado. Ah, mas e se a reta tivesse aqui? Daí o raio seria esse daqui, tá? Até a gente vai fazer um probleminha que ilustra isso. Se a reta tiver aqui, daí o raio é esse aqui. E se a reta tiver aqui, daí o raio é esse aqui. Entendeu? Daí você gira assim e vai formar um outro tipo de cilindro, tá? Então isso aqui é o chamado cilindro de revolução. Cilindro de revolução. A altura do cilindro é esse lado. O raio da base é esse lado. E o cilindro de revolução, ele sempre gera um cilindro circular reto. Ele sempre gera um cilindro circular reto, tá? Aí eu pergunto assim, qual teria que ser esse retângulo? Como é que teria que ser esse retângulo para o cilindro de revolução gerar um cilindro equilátero, cilindro circular equilátero? Bom, veja, se a altura é igual a 2 vezes o raio, tá? Ó, a altura é igual a 2 vezes o raio. Então a altura é isso aqui, ó, daqui até aqui. E o raio é isso aqui, ó. Certo? Só que o cilindro equilátero, essa altura é igual, né? Então seria assim, ó. Fazer aqui embaixo. Aqui não, aqui embaixo não posso, que eu vou usar aqui agora. Tá? Então tá aqui a reta, então, ó. Então a altura é esse aqui, ó. Ó, se esse aqui for o raio, a altura tem que ser 2 vezes o raio. Então, 1 vez o raio, 2 vezes o raio. Então, tem que ser um retângulo onde
uma das dimensões do retângulo é metade da outra, ou uma dimensão é o dobro da outra, entendeu? Porque daí quando isso daqui girar, ele vai formar exatamente um quadrado aqui, ó. Né? Ele vai gerar um cilindro equilátero, certo? Aqui está o eixo, então ele está girando aqui, ó. Tá? Então isso aqui que é o cilindro de revolução, beleza? Bom, mais uma coisa importante a respeito do cilindro é a área da superfície do cilindro. A gente vai falar de volume amanhã, hoje nós vamos se concentrar só na área, tá? Qual que é a área da superfície de um cilindro? Então, o cilindro, a gente costuma dizer que tem a área lateral, que é essa área daqui, onde a geratriz, né, a geratriz desenha essa face lateral, essa área lateral, né? Não é face, isso aqui não, a gente não chama de face, porque não são polígonos, certo? Nem esse aqui a gente pode dizer que é uma face, tá? A gente poderia dizer que isso aqui é uma face porque, por exemplo, são pequenas retinhas, são pequenas segmentos de reta assim que acabam desenhando uma circunferência, né? Mas se você olhar bem, é pequenos segmentinhos de retas aqui, né? Uma circunferência, ela é um polígono de infinitos lados, né? Então, cada um desses pequeniníssimos lados aqui, ele desenharia um polígono. Então, isso daqui se assemelha muito ao prisma, certo? Só que, quando a gente coloca infinitos lados, a gente diz que o tamanho desses lados é igual a zero, não tem tamanho. Então, na verdade, são pontos um do lado do outro. O ponto, uma reta, ele não tem dimensão, tá? Então, são pontos aqui um do lado do outro desenhando uma circunferência. Todos os pontos dessa circunferência têm uma mesma distância do centro. Se fossem lados, não seria assim, né? Agora, todos os pontos aqui têm uma mesma distância do centro, tá? Então, isso aqui é uma circunferência, mas é muito parecido, é muito parecido com isso aqui, né? Quando você vai aumentando o número de lados, quando chega a infinito lados, é isso aqui, ó. Então, o prisma e o cilindro, eles são muito parecidos, tá? Então, a área lateral é esse lado aqui, essa superfície lateral aqui, que é desenhado pela geratriz, né? A geratriz desenha essa superfície lateral. Como é que eu vou calcular a área lateral aqui? Então, olha só. Se eu pegar esse prisma aqui, ó, cortar aqui, tirar essa solda que eu fiz aqui de cola quente aqui, ó, tirar essa solda de cola quente e abrir isso aqui, o que vai acontecer? Vou ter uma circunferência aqui, e essa lateral vai se abrir e vai virar um retângulo, certo? É que nem um papel higiênico, né? Você puxa o papel higiênico e ele vai saindo. O papel higiênico, ele está enrolado aonde? Ele está enrolado num rolo, num cilindro, certo? Só que quando você desenrola ele, você olha e fala, o papel higiênico são retângulos, né? São retângulos, certo? Então aqui é a mesma coisa, se eu cortar aqui e abrir, ele vai virar um retângulo. Olha só que interessante, quer ver? Eu vou começar aqui nesse ponto aqui. Esse ponto aqui. Agora, ó, essa circunferência, vamos ver. Aqui. Tá aqui o ponto, ó, meia circunferência. Aqui. Pum! Aqui, ó. Então, para essa circunferência, eu tenho um retângulo desse comprimento, tá? Agora, qual é o comprimento? Então, para essa circunferência aqui, eu fiz aqui um retângulo desse comprimento. Como é que eu sei o comprimento? Porque isso aqui é a altura, ó. Isso aqui é a altura do cilindro, tá? Essa altura do cilindro está aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a altura do cilindro, correto? Tá aqui. Essa aqui é a altura do cilindro. O raio é esse aqui, ó. O raio está aqui, ó. O raio da base está aqui, ó. Esse aqui é o raio da base, né? Certo? Aqui é a altura, aqui é o raio da base. E qual que é esse comprimento aqui? Esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência. Foi o que eu acabei de fazer aqui, ó. Falei, ó, para esse aqui, né? Daí marquei aqui embaixo, aí girei. Pum, chegou aqui, ó. Então, o raio da base é que influencia nesse tamanho todo aqui, ó. O raio da base é que influencia. Por quê? Porque esse tamanho todo aqui é o comprimento da circunferência. Lembra qual que é a forma do comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, né? 2π radianos, lembra? O ângulo, a volta toda é 2π radianos. O 2π radianos quer dizer 2π, duas vezes o π, que é uma constante, vezes o raio. Então, é o comprimento do raio aqui. É 6,28 vezes o raio. Certo? Então, dá esse comprimento. Isso aqui é o comprimento de circunferência. Aí, quando a gente fala de área da base, área das bases, área lateral e área total, então é assim, ó.
área da base é de uma base só, tá? Então, a área dessa base é o quê? É π vezes r ao quadrado, tá bom? Que lá no primeiro ano, lá nos assuntos do primeiro ano, eu vou ensinar como é que, da onde que vem essa fórmula aqui, ó. Não perca, tá? É a próxima aula. Quem sabe até saia hoje mesmo, mas é a próxima aula eu vou ensinar de onde vem essa fórmula aqui, πr ao quadrado, certo? Então, πr ao quadrado é a área da base. A área lateral aqui é a área de um retângulo, que eu ensinei, estou ensinando essa semana também, a área do retângulo. A área do retângulo é o quê? É um lado vezes outro lado, é base vezes altura. Como a base pode ser o comprimento da circunferência, 2πr e a altura aqui, então a área lateral é igual a quê? Base, que é 2πr, vezes a altura, h, tá aqui, certo? Então, a área da base é πr ao quadrado, a área lateral é isso aqui. Mas qual que é a área total? A área total é o quê? É 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Isso aqui vai dar o quê? Então, 2 vezes a área da base é 2 vezes πr ao quadrado, porque cada base é πr ao quadrado, então, 2 vezes, mais essa daqui, ó, 2πr vezes h, que é essa área aqui, ó, certo? E a gente pode ajeitar essa fórmula aqui um pouquinho mais. A gente pode dizer que a área total vai ser o quê, ó? Tem 2πr nos dois termos aqui. Então, vou colocar 2πr em evidência, ó, 2πr, certo? E aqui dentro eu vou multiplicar o quê? R mais h. Tá vendo? Essa aqui é a fórmula da área total. Essa aqui é a fórmula da área da base e essa aqui é a fórmula da área lateral. Essa daqui você não pode esquecer essas fórmulas, porque a gente vai usar muito essas fórmulas, tá? E dependendo do tipo de cilindro que a gente tratar, a gente vai fazer pequenas alterações aqui, né? Por exemplo, o cilindro circular equilátero, né? O cilindro equilátero, ele tem a altura igual a 2R. Então, a área lateral, se você colocar 2R aqui, né, no cilindro equilátero, ele vai dar o quê? Então, do cilindro equilátero, tá? A área lateral vai ser o quê? 2πr vezes o h, que é 2R. 2R. Então, isso aqui vai ficar o quê? 4πr ao quadrado. Olha só, a área lateral do cilindro equilar, do cilindro equilar, não, equilar, eu quis dizer equilátero com circular. Do cilindro equilátero, a área lateral do cilindro equilátero é 4 vezes a área da base. Olha lá, 4 vezes a área da base. Tá vendo? Do cilindro equilátero. Tá certo? E qual que é a área total do cilindro equilátero? Então, a área total do cilindro equilátero, ó, a gente vai fazer isso aqui nos exercícios de novo, tá? Mas eu vou fazer aqui porque quanto mais a gente fizer, melhor é. Então, a área total do cilindro equilátero é o quê? Vai ser 2πr vezes R mais H. Só que H o que é? 2R. Então, R mais 2R dá 3R. Então, vai ficar o quê? 2πr vezes 3R. Porque, ó, 2R mais R, 3R. Então, isso aqui vai dar o quê? 6πr ao quadrado. Ou seja, claro, né? Se a área lateral são 4 vezes a área da base, a área total vai ser 4 vezes a área da base, mais 2 vezes a área da base, ou seja, 6 vezes a área da base. Certo? Tá vendo? No cilindro equilátero tem esses detalhes aqui, porque a gente tem essa informação, tá? E é claro, a gente pode fazer tem vários outros problemas que envolvem essas fórmulas aqui. Ah, qual que tem que ser a altura do cilindro para que a área lateral seja igual à área da base, ou seja, 10 vezes a área da base, entendeu? Aí a gente vai ver isso, tem vários exercícios que tratam disso. E outra às vezes trata-se do cilindro de revolução, né? Um cilindro de revolução tem né, o retângulo que gera o cilindro de revolução, ele tem essa dimensão e essa dimensão que se relacionam assim. Então, qual é a relação entre a área da base e a área lateral? Bom, se eu tenho a relação desse com esse, e eu sei que a área lateral é isso aqui, a área da base é isso aqui, daí eu vou substituindo e vou achando a relação entre eles, beleza? Bom, vamos fazer exercício, que tem bastante exercício para a gente fazer, vamos embora. Então, vamos começar aqui com os exercícios do MFUNA, tá? Então, diz assim, ó, um tanque na forma de cilindro circular reto, ou seja, desse tipo assim, né? Cilindro circular reto, tem
a altura igual a 3 metros. E a área total, a área da superfície lateral mais áreas da base e da tampa, tá? Então ele tá fazendo distinção, né? Na verdade a gente chama os dois de base, mas ele está fazendo a distinção, já que é um tanque, né? Então a base do tanque, né? Isso aqui seria a base do tanque, tá? Então, tem uma cola quente aqui que... Né? Então aqui é a base do tanque e aqui seria a tampa do tanque, né? Então, mas é a área da base. Então assim, ó. Então ele está dizendo a área total é a área da superfície lateral mais a área da base e a área da tampa, né? E da tampa. Igual a 20 pi metros quadrados. Calcule em metros o raio da base desse tanque. Então peraí, calma aí, peraí. Então ele está falando o seguinte, ó. Eu vou fazer um tanque porque eu não sei como é que é a altura, como é que é o raio e a base, então eu vou fazer um de qualquer jeito aqui. Vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui está a base, aqui está o cilindro. Tá? Pode ser que a altura não seja maior do que o raio, não sei. Tá? Mas aqui eu vou dizer aqui, ó, 3 metros, daqui até aqui. Tá? E o raio da base é aqui, ó, daqui até aqui. Ó. Tá? A gente acabou de ver aqui a área lateral. É bom, eu sempre escrevo as formas para a gente decorar, para eu mesmo gravar cada vez mais, né? Que eu sou meio ruim de decorar forma. Então, assim, ó, a área lateral vai ser o quê? 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura, certo? A área da base é o quê? É πr ao quadrado. E a área total, então, vai ser o quê? 2 vezes esse mais esse, certo? Então, 2 vezes esse, vai ficar 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Que a gente fez ali, né? Da 2πr vezes r mais h. Tá aqui, ó. Essa é a área total. Ele está dizendo que essa área total é 20 pi metros quadrados, certo? Bom, mas ele deu o quê? O r ou o h? Ele deu o h. Então, ele quer saber o r, quantos metros tem o raio da base. Então, a gente vai substituir isso aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 20 pi metros quadrados é igual a 2πr vezes R mais H, só que o H é 3 metros, tá vendo? Bom, o que a gente faz? Joga esse 2π para lá, tá? Joga esse 2π para lá, então vai ficar assim, ó, 20π dividido por 2π é igual ao quê? R vezes R mais 3, tá vendo? Bom, aqui corta o π com π, 20 dividido por 2 vai dar 10. Então ficou o quê? Que r ao quadrado mais 3r, aí esse 10 aí para cá, volta para cá, fica menos 10 é igual a zero. Tá vendo? Então eu tenho aqui o quê? Uma equação de segundo grau, que eu vou tentar resolver por fatoração, e eu já saquei tudo, porque olha só, tá vendo esse menos aqui, ó? Tá vendo esse menos aqui? Quer dizer que isso daqui vai ser a multiplicação de dois números e esse daqui vai ser a diferença de dois números, por causa desse menos, tá? Então tem que pensar dois números que multiplicados dá 10 e que a diferença dá 3. Fácil, né? 2 e 5. 2 e 5, 10. E 5 menos 2, 3. Então eu vou fazer assim, ó. Então vai ficar R, tá? Como é menos, então um vai ser mais alguma coisa e o outro vai ser R menos alguma coisa, tá? Então o 2 e o 5, eu vou ter que colocar o 2 e o 5 aqui, né? Porque daí a multiplicação tem que dar 10, tá? Na verdade, menos alguma coisa vezes mais alguma coisa tem que dar menos 10. Só que a soma desses dois tem que dar mais 3. Então o 5, que é o maior, tem que estar no positivo por causa desse mais aqui. Então o 5 aqui e o 2 aqui, ó. Então, olha lá, mais 5 vezes menos 2, menos 10. E mais 5r com menos 2r dá 3r, né? Ó, mais 5r menos 2r, mais 3r. E r vezes r ao quadrado. Então, quer dizer que para essa multiplicação ser igual a zero, então, ou isso daqui é zero, e para isso aqui ser zero, o raio tem que ser igual a menos 5. E para esse aqui ser zero, o raio tem que ser igual a 2, né? Porque 2 menos 2 dá zero, certo? Só que o raio negativo não tem sentido para a gente. O raio só pode ser positivo. Então, quer dizer que o raio tem que ser 2. Então, calcule em metros o raio da base desse tanque. Então, o raio é igual a 2 metros. Tá vendo? É matematiquês, é algebrês e a gente tem que fazer isso aí mesmo, beleza? Vamos a mais um. Olha aqui, ó. Calcule a área total de um sólido, pela rotação completa de um retângulo de dimensões 4 centímetros e 12 centímetros em torno do lado, tá vendo? Então é isso aqui, ó. Ele está falando do sólido da rotação, gerado pela rotação.
de um retângulo de 4 por 12. É maior que esse aqui, né? Na verdade, o retângulo vai ser assim, ó. Digamos que aqui é 12 e aqui é 4, né? 4 vezes 3, né? Ah, então tem que ser um pouquinho maior. Então tá assim, ó. Então tá aqui, ó. Esse aqui seria o retângulo, certo? Esse aqui seria o retângulo. Aqui é 4 centímetros e aqui é 12 centímetros, certo? Bom, aí ele está dizendo assim, ó, calcule a área total, eu vou usar essa fórmula, área total eu vou usar essa fórmula, tá? Calcule a área total do sólido pela rotação completa de um retângulo em torno do lado menor. Então, do lado menor, então quer dizer que está aqui, ó, e ele vai girar assim, ó, certo? Agora, muito importante, eu tenho que conseguir identificar através disso, perceber o que é o raio e o que é a altura. Então, veja, o raio é a medida que não está no lado, não está no eixo que vai rotacionar, tá vendo? Não está no eixo de rotação. A medida que está no eixo de rotação é a altura do cilindro que vai ser gerado. Agora, a medida que está perpendicular ao eixo de rotação é o raio. Então, pronto. Então, está definido. Então, se ele diz em torno do lado menor, então ele está falando disso aqui, ó. Então, nesse daqui, o raio será igual a 12 centímetros e a altura será 4 centímetros. Aí você fala, professor, como é que isso aqui é 4 centímetros? Isso aqui é a altura se está de lado? Não, está de lado porque está assim, né? Mas quando gerar, vai gerar um cilindro assim, ó. Né? Um cilindro para cá. O cilindro vai girar assim, certo? Então, esse aqui é o raio e esse aqui é a altura. Ele vai ser vai estar mais parecido com isso aqui, ó. Vai estar mais parecido com isso aqui, ó. Que ele tem uma altura e o raio é grandão, tá vendo? Isso daqui é só, isso aqui é um disco. Não, isso aqui é um cilindro, isso aqui é um cilindro. Então, como que é um cilindro? Isso aí é um disco, é um cilindro, porque se ele tem espessura, se ele tem essa espessura, ele tem essa altura, isso aqui é a altura, essa grossura aqui é a altura do cilindro. E o raio, o que é? O raio é daqui até aqui, ó. Então, essa espessura aqui, ó, é a altura, isso aqui é um cilindro, tá? É um cilindro. Que como a dimensão aqui é muito maior do que a espessura, a gente costuma dizer que isso aqui é um disco, né? Mas isso aqui é um cilindro. Até uma folha, até um pedaço de uma folha assim é um cilindro, só que a altura do cilindro é bem fininho, certo? Certo? Como eu falei, uma reta, um ponto não tem espessura. Então um disco, ele não tem espessura. Mas como aqui no meio físico tudo tem espessura, então eu não posso dizer que a espessura é zero, tá? A gente faz aproximações. Então, nesse caso aqui, ó, a altura é isso e o raio é esse. E aqui, quando ela está presa no lado maior, aqui, ó, então daí agora é isso aqui, né? Quando o eixo for aqui, ó, o 4 será o raio. O raio será igual a 4 centímetros e a altura será igual a 12 centímetros, certo? Agora vamos comparar as áreas totais. Então, a área total aqui, ó, a área total aqui será o quê? 2π vezes o raio, né? Eu não vou escrever a fórmula, porque senão vai ficar sem espaço aqui, ó. 2π vezes o raio, que é 12, vezes 12 mais a altura, que é 4, certo? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 12 dá 24π vezes 16, né? E 24 vezes 16 vai dar... 24 é 3 vezes 8, certo? 8 vezes 16, 16 é 2 elevado a 4, 2 é 2 elevado a 3, né? É 8 vezes 3 vezes 16. Isso aqui é 2 elevado a 4, isso aqui é 2 elevado a 3, então dá 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 dá 3 vezes 128, né? 128. É que 2 elevado a 7 eu sei de cor, 128. Então vai ser 3 vezes 128. Então a área total aqui vai ser o quê? 360 e 24. Então 384. 384 pi centímetros quadrados, tá? Por que centímetros quadrados? Porque todas as medidas estão em centímetros. E o pi eu não tirei, tá? Aí vem aquele engenheiro que uma vez fez um comentário aqui e falou, tá errado, tem que substituir o valor do pi. Não, aqui, para ser preciso, eu deixo exatamente o pi, tá? Agora, quando eu for cortar esse material, né, ou quando eu for calcular quanto de tinta eu vou pintar esse material, aí eu substituo, faço 3
384 vezes 3,1, por exemplo, né? Ou 3,4, 3,1, né? E dou uma arredondada um pouquinho para cima, né? Faz vezes 3,1, dou uma arredondada e pronto, beleza, fechou. Tá? Agora esse aqui vai ser o quê? Então a área total vai ser o quê? 2π vezes r, que é 4, vezes o r, que é 4, mais a altura, que é 12. Tá vendo que aqui dentro vai continuar sendo sempre a mesma coisa. Ó. Deu 4 mais 12, aqui deu 12 mais 4, que é a mesma coisa do 16. Só que agora o que está fazendo diferença é o raio aqui, ó, fora. É o raio que está fazendo essa diferença aqui, ó, tá? Da altura, da área total. Então isso aqui vai ser 8π vezes 16. Tá? E agora, então esse daqui deu 3 vezes menos, né? Olha só, esse aqui, tá? Esse aqui, porque esse aqui, o 24 era 3 vezes 8. Então apareceu 8 vezes 16. Ó. Aqui apareceu 8 vezes 16. Tá vendo? Só que aqui apareceu um 3 multiplicando. Então aqui é 3 vezes mais que essa aqui. Tá? Então essa aqui vai dar o quê? Então a área total é igual a quê? 128π centímetros quadrados. Tá vendo? Tá? Então, quando... Ó, olha só que interessante, que diferença que fez, né? Então, esse daqui que o eixo está aqui no lado maior, a área deu menor. E esse daqui que o eixo está no lado, né? No lado, né? O eixo aqui está no lado maior e aqui o eixo está no lado menor. Quando o eixo está no lado menor, ele gera uma área total muito maior, por causa dos discos aqui, né? E esse daqui, os discos deram pequenininho, né? A área lateral. Então, o que mais contribui para a área total de um cilindro é o que? É a área do disco, né? Tá? É claro que a partir de uma certa... Na verdade, para esse aqui, o que mais está contribuindo para a área é a área lateral. Só que a partir de um certo tamanho de raio, as áreas da base têm mais peso do que a área lateral, certo? Vamos fazer mais. Então vamos lá. A aplicação de fórmula vai ficar bem simples. Ó. Um cilindro tem 2,7 centímetros de altura e 0,4 centímetros de raio da base. Tá? Então ele está aqui, ó. O raio da base é pequeno, 0,4, e a altura é grande. Então é um cilindro assim, ó. Tá? Um cilindro mais comprido, tem mais altura do que raio, certo? Do que espessura, do que diâmetro. Então é o seguinte, ó. Calcule a diferença entre a área lateral e a área da base. Então, a área lateral, ó, área lateral é igual a quê? 2πr vezes a altura, certo? E a área da base, é igual a quê? Πr ao quadrado. Não tem 2, né? Ah, não tenho 2, porque são duas bases. Não, ele está falando da área da base, ele não está falando da área das bases. Né? Ele está falando da área da base, então é uma base só. Então a diferença, né? Então a diferença de áreas vai ser o quê? Vai ser a área lateral, vai ser 2πr vezes h menos πr ao quadrado. Se eu colocar o π e o r em evidência, né? Então a diferença vai ser o quê? πr vezes 2h menos R. Olha lá, posso fazer assim, né? Então, qual que vai ser a diferença? Então, vai ser assim, ó, diferença vai ser π vezes o raio é 0,4, vou colocar em forma de fração, né? 4/10, vezes 2 vezes a altura. Então, a altura é 2,7, ou seja, 27/10, vezes 2, menos o raio, que é 4/10. Tá? Isso aqui dá 54, né? 14 vai 1, 4 mais 1, 54, menos 4, 50. Então, a diferença vai ser o quê? Vai ser 4π/10 vezes o quê? 50/10. Corta um zero com zero, né? Dá para simplificar aqui, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, 4 por 2 dá 2, ou seja, dá 2π centímetros quadrados, tá? Essa é que é a diferença das áreas, 2π centímetros quadrados.
Beleza? Facinho, tranquilo? Né? Tranquilo. Poderia ter calculado isso, depois fazer a diferença. Tá? A mesma coisa, né? Só que aqui eu ia ter que fazer o raio ao quadrado, ia ter que fazer 0,4, apesar que não é tão difícil, dá 0,16, né? E daí aqui eu ia fazer esse vezes esse, também ia dar uma trabalheira. Depois fazer a diferença, aqui já ficou bem mais fácil, eu achei. Beleza? Próximo. A área lateral de um cilindro de 1 metro de altura é 16 metros quadrados. Calcule o diâmetro da base desse cilindro. Isso aqui é muito comum, a gente às vezes acha que está faltando alguma coisa, tá? E não está não, olha só. Então, a área lateral de um cilindro de 1 metro de altura. Então, a altura é igual a 1 metro. A área lateral, então a área lateral, que é 2πr vezes h, é igual a 16 metros quadrados, tá? Aí ele quer saber, calcule o diâmetro do cilindro, né? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? Ó, eu posso até isolar 2 vezes o raio ali já, ó, tá? Então vai ficar o quê? 16, né? Então vai ficar assim, ó. 16 é igual a 2πr vezes h, que é 1. Então vai ficar 2π vezes r vezes h, que é 1 metro. Certo? Então, 2 vezes o raio é o que eu quero. Então vai ficar assim, ó. 16 é igual a π vezes 1 dá π metros. Né? Dá π. Dá π metros, π metros. Tá? Até poderia colocar as unidades aqui para ficar mais claro, né? Mas eu teria que colocar ali, eu não coloquei ali. Ó. Tá? Então, π vezes 2r. Ó, 2r. Eu só multipliquei o π vezes 1. Isso aqui é o diâmetro. Certo? Então vai ficar que o diâmetro 2r vai ser igual a quê? A 16 sobre π, né? Não era 16 metros quadrados, ó? E aqui não era π metros, que eu acabei de falar, 1 metro vezes π deu π metros, ó. Corta o metro com 1 metro lá de cima, então ficou 16 π metros. Então o diâmetro é igual a 16 sobre π metros, né? Se π é 3,14, né? Deve dar, então, se fosse 3, 16 dividido por 3 daria 5, alguma coisa. Então o diâmetro é 5, alguma coisa, tá? Mas para ser preciso, eu deixo assim. Agora, se vier um engenheiro aqui, é só pegar 16 e dividir por 3,14 na calculadora. O engenheiro, geralmente, ele anda com uma calculadora. Como a gente não anda com calculadora, na prova a gente não pode usar calculadora, então tá aqui, tá? Se tiver que fazer uma aproximação, assim, de cabeça sem calculadora, é 5, alguma coisa. Fechou? Próximo. Determine a área lateral de um cilindro equilátero, sendo 15 centímetros a medida da sua geratriz. Olha só, cilindro equilátero, ele só deu a geratriz. Se ele está dizendo que a geratriz é igual a 15 centímetros, ele está falando que é a altura, certo? Mas no cilindro equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio. Ele quer saber a área lateral, mas calma aí. A área lateral é 2πr vezes h, certo? Então, eu posso pegar aqui, ó, como ele me deu a altura, ele me deu a geratriz, então eu vou substituir no lugar do r o que? H sobre 2, porque se h é 2r, então r é metade de h. Então vai ficar assim, ó, área lateral vai ser o que? 2π metade de h vezes h, certo? E daí aqui sai que a área lateral é igual aqui, ó, corto 2 com 2, é igual a π h ao quadrado. Olha só que interessante, tá? No cilindro equilátero, a gente acabou de obter uma outra fórmula de área lateral, que só serve para o cilindro equilátero, tá? A área lateral do cilindro equilátero, em função da altura, é o quê? É π vezes h ao quadrado. Então, a h sendo 15, né? H sendo 15, então a área lateral vai ser o quê? Π vezes 15 ao quadrado. Quem gosta de decoreba, isso aqui é um prato cheio, né? Ah, eu gosto de decoreba, então o cilindro equilátero, a área lateral é π h ao quadrado. Cilindro equilátero, a área lateral é π. Fica decorando, né? Escreve na parede, né? Então a área lateral vai ser o quê? 15 ao quadrado é 225 π, como a medida de h está em centímetros, centímetro quadrado. Tá? Essa aqui é a área lateral. Muito fácil. Vamos para a última folha de exercício.
A última folha está aqui, ó. Determine a medida do raio de um círculo cuja área é igual à área total de um cilindro equilátero de raio R. Calma aí. Se é um cilindro equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio, certo? E se é um cilindro equilátero, a área total que a gente já fez lá anteriormente é 6 vezes a área da base. Ou seja, é 6 vezes πr ao quadrado, certo? Bom, então ele quer saber a medida do raio de um círculo cuja área é igual à área total de um cilindro equilátero de raio R. Então, calma aí, a área total de um cilindro equilátero de raio R é isso aqui, né? Nós deduzimos a fórmula, né? É só fazer aqui, ó. A área total é igual a quê? A área da base, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, né? Então, a área total é igual a 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes h, que é 2r, certo? Então, a gente obteve que a área total é igual a 2πr ao quadrado mais 4πr ao quadrado, ou seja, 6πr ao quadrado, certo? Então, a gente chegou nisso aqui. Ele quer saber o raio de uma circunferência, de um círculo, cuja área... Qual que é a área de um círculo? A área de um círculo é igual a quê? Π vezes r ao quadrado, certo? Eu estou usando o r aqui para fazer a distinção daquele r lá, tá? Nós sabemos que é πr ao quadrado. Agora, a área desse círculo aqui, ó, né? O raio desse círculo, eu vou chamar de r ao quadrado, é igual à área total do cilindro. Então, isso daqui, ó, π r ao quadrado tem que ser igual à área total, que é 6π r ao quadrado. Bom, posso cortar o π. Ele quer saber esse raio. Então, esse raio vai ser o quê? Raiz quadrada de 6r ao quadrado. Professor, quando o quadrado vai para o outro lado, não vai o mais ou menos? Sim e não. Normalmente vai. Mas acontece que o nosso raio aqui é uma medida positiva. Não existe medida negativa. Ah, qual é o comprimento? Que altura você tem? Eu tenho menos 1,67. O que é que significa esse menos? Ah, significa que eu sou do ponta cabeça. Mas a altura é em modo, é o tamanho, né? Então você não escreve esse mais ou menos, você escreve só a raiz quadrada, tá? Mas não esqueça, porque isso aqui é cobrado e tem gente que eu falo toda vez, por quê? Porque se eu não falar, quando tiver a possibilidade de ter um mais ou menos, a pessoa esquece. A pessoa esquece. Né? A pessoa esquece, não. Então, sempre tem que... O quadrado ele vai pontuar como mais ou menos. Eu só não estou colocando mais ou menos, por quê? Porque o raio é positivo, certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? O raio vai ser igual a raiz quadrada de r ao quadrado é r, né? E, na verdade, a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é módulo disso. Mas o r só pode ser positivo, então eu não preciso escrever, tá? Também é outra coisa, ó. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é módulo de x, tá vendo? Não esqueça isso aqui é muito importante, tá? Não tem nada a ver com a matéria aqui, mas como tá no meio aqui, eu relembro. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Tá? Tem gente que vai falar assim, então já entendi por que eu estava errando naquele exercício, tá? Então é o seguinte, só que acontece que o raio é só positivo, então o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então vai ficar raiz quadrada de r ao quadrado é r, e raiz quadrada de 6 não é exata, então vai ficar 6. Então o raio, né? Então a medida do raio do círculo, cuja área é igual à área total do cilindro equilátero de raio r, é o quê? É r raiz de 6. Certo? Ok, fechou. Próximo. Demonstre que se a altura de um cilindro reto é a metade do raio da base, a área lateral é igual à área da base. De novo, tá? Ele está dizendo que a altura do cilindro reto é a metade do raio da base. Pronto, tá aqui, ó. A altura é igual a metade do raio da base. O raio da base dividido por 2. Tá entendendo? Bom, então ele falou assim, então demonstre que se isso acontecer, a área lateral é igual à área da base. Calma aí, qual que é a área lateral? A área lateral, eu quase ia fazer um T aqui, né? Mas a área lateral é o quê? 2πr vezes h, certo? E a área da base? A área da base é πr ao quadrado. Então ele está dizendo o seguinte, que se isso acontecer, né? O que demonstra, então ele está dizendo, se isso acontecer, então isso é igual a isso. Tá? Como é que eu vou demonstrar isso? Eu vou
vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa fórmula, né, igualar as duas, então eu vou dizer assim, ó, 2πr vezes h é igual a πr ao quadrado. Ele está dizendo que isso é igual a isso, certo? E daqui eu tenho que chegar lá. Como que eu vou chegar lá? Bom, vou fazer assim, vamos começar a simplificar, né? Ó, eu vou isolar o h, tá vendo? h é igual a r sobre 2, então eu vou isolar o h aqui, ó. Então eu vou isolar o h, então vai ficar h é igual. Então desse lado tinha o πr ao quadrado. E tudo que estava aqui junto com o h, que é o 2πr, eu vou jogar para baixo. Então 2πr. Bom, π dividido por π dá 1. R ao quadrado dividido por r dá r. Então aqui saiu que h é igual ao quê? Em cima só ficou o r e embaixo só ficou o 2. Ó. H é igual a r sobre 2. Ah, tá provado. Entendeu? Então guarde isso. Ó. Guarde isso aí. Qualquer cilindro reto, se a altura é metade do raio... Calma aí, como é que é a altura é metade do raio? Então aqui, ó. A altura é isso aqui, ó. Vamos dizer, o raio é esse aqui, ó. O raio é esse aqui. Então, eu tenho aqui um cilindro. Aqui é a base de um cilindro. Aqui é a base. A altura é metade do raio. Como é a altura, então, metade do raio é esse aqui. Então, calma aí. Então, é um cilindro assim, desse tamanho. Então, esse cilindro assim, quando ele é achatadinho assim, que a altura é metade do raio, ele está dizendo que a área lateral é igual à área da base. Então, toda essa área lateral aqui é igualzinha à área dessa base aqui, ó. Tá? Toda essa área lateral aqui, ó, é igualzinha à área da base. Aí você vai dizer assim, bom, então a área total vai ser 2 vezes a área da base? Não, 3 vezes a área da base. Como 3 vezes a área da base? Ó, a área total vai ser 2 vezes a área da base. Então, a área da base, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Mas a área lateral é igual à área da base. Então, a área total deu o quê? 3 vezes a área da base, entendeu? Tá? Se liga nisso aqui, não está dizendo que a área lateral é igual às duas bases. Se ele falar assim, a área lateral é igual à soma das bases, da área das bases. Aí você tem que fazer de outra forma aqui, tá? Aí você chega em outro resultado, beleza? E a última de hoje aqui, para a gente matar e encerrar essa aula. Constrói-se um depósito em forma cilíndrica de 8 metros de altura. Antes de eu continuar, clica ali no joinha ali, ó. Porque tem gente que quando eu termino aqui já fecha o vídeo e não lembra, eu não vê eu falando assim. Clica no joinha, curte ali, vê se você está inscrito, compartilha, né? Então agora já falei, agora vamos lá. Constrói-se um depósito em forma cilíndrica de 8 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Peraí, 8 metros de altura. Então vamos dizer que isso aqui seja a altura. A altura é 8 metros. Então, dividido em 4, dá 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. É um silo, né? É um silo, né? E 2 metros de diâmetro. Então, isso aqui é o diâmetro. Peraí, se isso aqui é o diâmetro, então isso aqui é um copo de cerveja. Não, é um silo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o diâmetro é 2 metros, ó. Tá? O diâmetro aqui é 2 metros. Então, constrói-se um depósito em forma cilíndrica de 8 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Determine a superfície total do depósito. Então, a área total da superfície total, né? Então, é a área total que ele quer. A área total é o quê? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total vai ser o quê? 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Então, a área total vai ser o quê? 2πr vezes r mais h. Tá vendo? É um exercício para praticar. Se você fizer isso, você nunca mais esquece essa fórmula aqui, tá? Só que qual que é o raio? O raio é 1 e a altura é 8. Então, vai ficar assim, ó. A área total vai ser o quê? 2π vezes 1 metro vezes 1 metro mais 8 metros. Certo? Então, a área total vai ser o quê? Dá 9. 9 vezes 1, 9. Vezes 2, 18.
Vai dar 18 pi metros quadrados. Essa é a área total. Agora, para homenagear o engenheiro, então, 18 vezes π dá o quê? Dá 18 vezes 3, né? Que é 3,14, certo? Vou fazer 18 vezes 3 mais 0,1 mais 0,03 mais 0,01. Né? 3,1 e aqui dá 4, né? 3,14, tá? Professor, o que você faz isso aqui? Isso aqui é um jeito fácil de fazer, ó. 18 vezes 3 dá 24,54, né? Então isso aqui vai ser o quê? 54 mais 0,1 desse aqui, que é 1,8, mais 3 décimos do 54, então é 0,54, mais 1 décimo de 18, é 0,18. Aí somando tudo, então em homenagem ao engenheiro, isso aqui vai dar 56,52. Tá? 56,52 metros quadrados. Tá bom, engenheiro? Tá bom, engenheiro? Aqui, ó. 12 vai 1. 13, 14, mais aquele 1, 15 vai 1. 5 mais aquele 1, 6, 5. 56,52 metros quadrados. Beleza, engenheiro? Espero que você seja um bom engenheiro. Espero que você goste aqui do canal e divulgue o canal aqui para os seus amigos, que vão ser engenheiros também, ou vão ser qualquer coisa aí, né? Vão aprender a fazer, calcular o alcance, né? Tem gente que só quer dar tiro, sabia? Eu dou aula para um cara que ele falou assim: não, eu percebi que eu era bom, eu queria dar tiro em um monte de gente. Aí ele foi reprovado no teste psicotécnico. Nunca fale no teste psicotécnico que você acha que o teu talento é dar tiro. Porque você vai ser reprovado, você não vai entrar. Beleza? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, curta aqui, ó, vai ali no joinha, clica aqui, se você não está inscrito, você clica no inscrito, aí vai aparecer um sininho, você clica no sininho que tem os risquinhos assim do lado para você receber as notificações. Tá bom? Aí lá embaixo ali tem uma setinha ali de compartilhe, clica no compartilhe, vai lá no seu Facebook, coloca assim, ó, aula muito boa de cilindros, assistam, pim, e manda, beleza? Então aqui todas as aulas do segundo ano, vamos que vamos, a semana continua. Vambora!